Oi, gente, tudo bem? Nossa primeira aula de redação aqui, com a estrutura e metodologia básica da redação. Eu vou pedir desculpas antecipadas para vocês caso vocês ouçam um barulho de água correndo no fundo. É que eu vivo em Porto Alegre, está fazendo 15 graus nesse momento e eu estou abraçada numa garrafa de água quentinha. No mais, a gente vai começar trabalhando com os passos iniciais, obrigatórios e básicos da redação. Por quê? Por mais simples que pareça, a gente tem que lembrar que para uma citação estar bem colocada, ela tem que estar num bom desenvolvimento. Então não adianta nada a gente se preocupar com o que acontece lá na frente, com os pontos específicos, se a gente não tem uma boa base para essa redação. Para os que ainda não estão acostumados com as minhas aulas, que não foram meus alunos ou não são meus alunos aqui em Porto Alegre, eu tenho o hábito de manter uma contagem regressiva para a prova do Enem, que eu sei que deixa todo mundo tranquilo, saudável e com aquele ar gostoso de progresso. Vamos começar com uma coisa importante para a redação do Enem. Vocês devem escrever, sim, quanto? No mínimo 8 linhas, no máximo 30 linhas. A prova, quem já realizou a prova sabe que vocês têm um modelo esqueleto de uma folha de redação, que tem no máximo 30 linhas. Ela não permite que vocês escrevam mais do que isso. Porém, o mínimo de 8 linhas é o básico para que seja considerado uma redação e não apenas um parágrafo. É claro que vocês não conseguiriam escrever uma redação do tipo dissertativo argumentativo em apenas 8 linhas, mas é uma metodologia de tentar evitar que os alunos apenas burlem a prova de redação. Outra coisa importante, o modelo do Enem cobra uma prova dissertativa argumentativa. O que isso quer dizer? Eu quero que vocês me apresentem uma informação e me deem o ponto de vista de vocês sobre ela. Eu quero a descrição e o argumento. Vocês têm que reconhecer a problemática. O que isso quer dizer? Se a prova dá para vocês um tema como a persistência da violência contra a mulher, vocês não podem partir do pressuposto de que as mulheres não sofrem violência, por mais que essa seja a opinião de vocês. Ah, professora, eu não concordo. A prova meio que nesse caso não te perguntou se tu concorda com a violência contra a mulher. Você pode ir até contra o termo persistência, mas vocês têm que reconhecer que o problema que foi apresentado existe e ele é algo que deve ser resolvido, tanto que é por isso que vocês estão escrevendo essa redação. O ponto mais importante que diferencia uma redação simples e comum de uma redação... Desculpa, passou um ônibus. De uma redação qualquer que cai no senso comum é algo que a gente chama de termo delimitador. O que é o termo delimitador? É aquela palavrinha que vem normalmente antes do tema que serve para marcar exatamente o que é a proposta. Ela serve para diferenciar quem conseguiu interpretar o termo por completo de quem conseguiu interpretar apenas superficialmente. O que isso quer dizer? Falar sobre os desafios para combater as DSTs na terceira idade é diferente de falar sobre combate às DSTs na terceira idade. Esse corte dos desafios é um corte que muda totalmente o que vai ser trabalhado na redação de vocês. Assim como trabalhar tabagismo na modernidade é diferente de trabalhar os riscos do tabagismo. Essas palavrinhas, que são chamadas termo delimitador, estão lá com um propósito. Elas não estão ali simplesmente para fazer uma frase bonita, para montar algo diferentão. Elas servem exatamente para diferenciar uma interpretação completa de uma interpretação superficial. Então, trabalhem isso no tema de vocês. Quando vocês estiverem escrevendo, trabalhem o termo delimitador. Girem a metodologia de argumentação de vocês ao redor do termo delimitador. Agora vamos para o outro lado da moeda. Se antes nós tínhamos coisas obrigatórias, o que é que não pode acontecer? Bom, se é obrigatório ter 8 linhas, vocês não podem escrever menos de 8 linhas. Se o máximo é 30 linhas, vocês não podem colocar textos fora da margem. O que significa? Ah, Sora, mas vai ser só uma letrinha. É só o A do fim da palavra que vai passar. Joga a palavra para o fim da outra linha ou
separa a sílaba. Por quê? Quando vocês forçam a margem, dá a entender para o corretor que vocês não sabem separar a sílaba. Por isso que vocês estão forçando que a palavra sirva ali, para não terem que fazer essa separação. Outra coisa, vocês não podem conversar com o leitor. Vocês não podem fazer perguntas diretas, tipo, você não acha? Você concorda? Nós acreditamos? Primeiro, porque vocês não sabem, se eu concordo com vocês. E segundo, porque isso foge de uma dissertação argumentativa. Vai fazer com que vocês saiam de uma dissertação para uma argumentação simples ou para um texto de opinião, que pode fazer com que haja uma conversa com o leitor. Então, não conversem comigo, não escrevam uma redação como se vocês estivessem trocando uma ideia com o leitor ou sugerindo ideias para ele, essas perguntas meio diretas para alguém. E evitem sempre que vocês puderem colocar termos como nós, todos, nenhum, ninguém, todo mundo. É uma certeza, porque vocês não têm como comprovar que eu concordo com vocês, que dirá o resto do mundo. Lembrando, a gente está numa fase do planeta em que as pessoas voltaram a discutir se a Terra é plana ou não. Então vocês não têm como garantir, por mais óbvia que pareça uma informação, que todas as pessoas ou ninguém concorda com ela. Utilizar outra tipologia textual na progressão do texto. Além de vocês não poderem fugir do texto, é essencial que quando vocês coloquem outro tipo de informação, ela ocupe até 3 linhas. O preferencial é 2. O que isso quer dizer? Sora, eu queria falar uma citação lá de um livro. O livro normalmente é uma narrativa. Se vocês colocarem mais de 3 linhas, significa que a redação de vocês tem um trecho narrativo. Então, sempre apresentem a citação como uma citação e tentem fazer com que ela sirva em 2 linhas, porque senão vocês vão estar fugindo da tipologia dissertativa argumentativa. Plagiar outro texto ou informações externas. Tá, Sora, mas eu não posso usar o texto de apoio? Poder, vocês podem. O que vocês não podem? Copiar exatamente, integralmente o que está no texto de apoio, ou copiar exata e integralmente o texto de alguém sem dar o crédito. Por exemplo, o homem é o lobo do homem. Vocês podem fazer essa citação, desde que vocês digam de que livro vocês tiraram ou quem que disse ela. Se vocês partirem do ponto de só jogarem a citação sem dar o crédito para a pessoa que é a dona da frase, ou do livro, ou da obra, o corretor pode partir do pressuposto de que vocês estão colocando essa informação como algo autoral, ou seja, uma criação de vocês, e isso consiste em plágio. E o último ponto que é importante vocês lembrarem, fuga do tema ou tangenciamento. Se eu colocar para vocês DSTs na terceira idade, e vocês ficarem falando para mim que simplesmente existem DSTs na terceira idade, vocês vão estar tangenciando o tema, porque eu sei que existe, tanto que eu apresentei como um problema para vocês. Eu preciso saber dos desafios, eu preciso saber de como se trabalha com esse problema, não somente do tema em si. E a fuga do tema é quando acontecem aqueles temas mais ambíguos, ou que dão uma certeza de interpretação, e aí a galera às vezes se perde, como foi a propaganda infantil e como foi a da manipulação de dados digitais. Então tenham cuidado aos termos delimitadores, tenham cuidado para onde vai a argumentação de vocês. Antes de começar a escrever, sempre anotem do lado o que vocês querem falar, o que vocês querem contar para mim. Agora a gente vai parar num pontinho interessante que é a correção. A correção da prova do Enem, da redação de vocês, é feita a partir de algo que nós chamamos de competências. São pontos de segmentação para que o corretor tenha maior facilidade de analisar o texto. Por quê? Um corretor do Enem analisa mais ou menos uma prova a cada 3 minutos. Então ele precisa que essa correção dele seja rápida e dinâmica. Então a gente tem 5 pontinhos específicos que são a margem da correção do texto de vocês, que é onde a gente vai procurar os erros e acertos para saber se vocês seguiram o que o Enem quer ou não. As 5 competências do Enem são baseadas em pontos específicos. O que o corretor vai analisar? Na competência número 1, norma culta, gramática. Competência número 2, estrutura do texto,
se aquilo compreende a uma dissertação. Competência 3, coerência. Se as informações que vocês colocaram têm lógica entre si. Coesão e concretude. Se as informações que vocês colocaram têm lógica como um texto completo. Ou seja, aqui é se o parágrafo tem sentido. Aqui é se todos os parágrafos juntos têm um sentido. E a competência número 5, que é a marca do Enem, a proposta de intervenção. Como vocês resolvem o problema apresentado. A competência número 1 tem um nomezinho específico, demonstrar domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Aqui eles vão analisar única e exclusivamente os erros de gramática e ortografia de vocês. Então, cada errinho desses aqui vai tirando ponto. Como que funciona? Errou até 2 coisas, 200 pontos. Errou até 5 coisas, 160. Até 15 coisas, 120. 25, 80. Acima de 25, 40. Passou de 40 erros, 0. É muito raro tirar menos de 80, porque significa que a pessoa basicamente não tem nenhum tipo de conhecimento da norma culta. Se vocês tiverem o básico, vocês vão estar ali no 120. Então, cuidem o excesso de erros. Uma coisa que é importante que vocês saibam é que a competência 1 está normalmente ali para impedir a nota 1000. A prova de redação é a única onde vocês conseguem tirar a nota 1000. E isso é perigoso, porque aumenta a média de vocês muito. Então, a competência 1 é normalmente aquela que está ali para tirar os pontos e garantir que o nota 1000 seja alguém realmente exemplar quanto à forma de escrita. Então, tenham cuidado. Revisem sempre o texto de vocês. Uma dica importante é, terminou de escrever, deixa a redação de vocês quieta ali por 20 minutos. Vai ver um episódiozinho de Friends, um episódio de Bob Esponja, tomar um Nescau e depois volta para procurar os erros. Porque se vocês procuram os erros logo depois que vocês terminaram, a cabeça de vocês ainda tá ligada ao texto. Então ela basicamente acabou de errar e tu tá cobrando que ela veja o erro que ela acabou de fazer. Deem um tempo para realizar a correção. Uma dica para durante a prova fazer isso é: abram a prova. Façam a primeira parte, digamos, ciências humanas. Vai lá e faça tua redação. Ao invés de corrigir a redação e passá-la limpo, faz as primeiras 15 de linguagens. Depois tu volta para tua redação e passa ela limpo. Porque daí o teu cérebro já descansou e já esqueceu o que ele fez. Agora ele vai ter senso crítico para poder ver o que ele está fazendo e onde ele errou. Competência 2. Ela é a competência que meio que mais abrange coisas. Só que ela é uma das mais simples de se acertar. Porque ela basicamente trabalha com estrutura. Compreender a proposta da redação, aplicar os conceitos de várias áreas de conhecimento e dentro dos limites estruturais. O que isso aqui está cobrando? Vocês apresentaram as 2 teses de vocês? Quais são as coisas que vocês vão trabalhar a respeito do tema? Vocês estão dentro de uma dissertação? Essa dissertação contém uma introdução, um desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, uma intervenção? E por fim, se vocês colocaram elementos externos. Pode ser uma citação de um autor, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um desenho, pode ser receita da miojo, o que for. Aqui, na competência 2, ele só quer saber se tu usou elemento externo, seja um dado do IBGE ou uma fala do Bob Esponja. O que importa aqui é se essa citação tá lá, se essa ideia externa tá lá. Então, a competência 2 é basicamente: obedeçam à estrutura da dissertação, trabalhem o tema correto, ou seja, entendam lá a ideia do termo delimitador e coloquem algum elemento que seja externo, que não tenha a ver com o que já está sendo trabalhado e foi apresentado no texto de apoio. O que mostra que vocês entendem como a dissertação funciona? Ah, professora, mas eu aprendi várias técnicas lá de construir um desenvolvimento e larará. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, de cabeça para baixo.
Desde que eu encontre esses pontos em cada um desses tópicos, tá tudo ok, show de bola, fechou. Na introdução, é importante que vocês contextualizem o tema. Por quê? Agora é o momento que eu quero que vocês peguem aquela estabilo que vocês compraram suada, aquele post-it colorido, aquela caneta de gel com perfume de laranja e façam uma anotação. A redação de vocês é um termo totalmente independente. O texto, em teoria, existe por si só. O que isso quer dizer? Que vocês devem partir do pressuposto que eu, corretor, sou um doente mental retardado que não faço ideia do que vocês estão falando. Seja o mais óbvio que for. Vocês têm que partir do pressuposto de que eu sou uma pessoa totalmente ignorante. Logo, quando vocês começarem a redação, vocês têm que me contextualizar, me explicar da onde vem a ideia do que tu tá falando. Na cabeça de vocês, o óbvio é, sei lá, o cara mandou, é o que tá escrito na prova. Mas vocês têm que fingir que vocês estão escrevendo esse texto por livre e espontânea vontade, porque vocês estão com muito tempo livre. Então vai lá e contextualiza. Tipo, partindo lá do nosso primeiro tema que eu passei pra vocês, DSTs. Durante os anos 80, o Brasil sofreu com uma grave crise de HIV. Atualmente, nós temos um grave caso de sífilis nas pessoas de terceira idade. Entende? Expliquem pra mim como que vocês vão entrar nesse tema. Não saiam já discorrendo sobre ele. Logo depois da contextualização, apresentem o tema. E lembrem de mostrar que vocês entenderam exatamente qual é o tema. Por fim, quais as duas teses? O que são as teses? Quais os dois problemas que existem que vocês acham que causam o tema? Por exemplo, o tema é combate a doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade. O que vocês acham que causa esse grande número de doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade? Isso é a tese. É o que vocês acham que causa esse problema. Escolham duas, porque vocês vão trabalhar uma no desenvolvimento 1 e outra no desenvolvimento 2. Partimos para o desenvolvimento. O que vocês vão fazer? Primeira parte dele, vocês vão me explicar qual das teses vocês vão trabalhar. Se vocês colocaram como teses falta de uso de camisinha e falta de conhecimento, ignorância quanto à transmissão, vocês vão começar o desenvolvimento dizendo: infelizmente, as pessoas na terceira idade acreditam que são imunes às doenças sexualmente transmissíveis, por isso não usam camisinha. Ó, eu já sei que tu vai falar da parte da camisinha. Aí tu vai me explicar o porquê que tu acha isso. Coloca algo de citação, seja um dado do IBGE, seja uma fala do Olaf. Conecta isso com a realidade e me prova que a tua ideia não é só um achismo teu. E encerra. Por isso podemos ver que as doenças sexualmente transmissíveis acontecem. Fechou. Vai para o desenvolvimento 2, faz o mesmo processo com a outra tese. E aí a gente vai para a intervenção, que é o que vocês acham que pode ser feito para resolver estes problemas. Não se esqueçam, a intervenção tem que resolver o problema que vocês apresentaram. Vocês têm que ter uma ação, que é o que vai ser feito, um agente, quem vai fazer, modo, meio, detalhamento e um beneficiário. A gente vai falar melhor desses pontos lá na frente. A competência 3 é sobre a organização, seleção, relação e interpretação dos fatos que vocês escolheram. O que isso quer dizer, professora? Se você me escrever um texto de 30 linhas e resolveu citar o Albert Einstein, entre citar todos os outros autores da humanidade, tem que ter lógica. A competência 3 parte do pressuposto de que tudo que vocês colocaram naquela redação é uma informação útil para a argumentação de vocês. Não é simplesmente encheção de linguiça para ficar preenchendo linha porque vocês já não sabem mais o que fazer e só querem chorar. Logo, guardem isso aqui também, ó. Lembra aquele post-it que eu mandei anotar antes? Pega aquele post-it e anota essa parte aqui, ó. As informações devem ser produtivas, elas têm que agregar para o texto, elas têm que ser pertinentes
Logo, elas têm que ter um porquê de estar lá e tem que ser coerente. Elas têm que fazer sentido. Não adianta nada vocês estarem falando sobre DSTs e fazer uma citação do Paulo Freire sobre educação de crianças. Sobre o homem ser o lobo do homem. As coisas que forem escolhidas por vocês têm que ter um sentido dentro da citação, dentro da argumentação. O que é importante aqui? Sempre ligar as fontes, lembrando, senão vocês podem ser acusados de plágio. Tentem evitar ao máximo o texto de apoio. Eu sei que às vezes é bem complicado, porque existem temas que são bem difíceis e às vezes bate um branco, tipo, meu Deus, eu não tenho nenhuma informação, nenhuma base, não dá nem pra inventar. Em 21 temporadas de Grey's Anatomy isso nunca aconteceu. Não tenho o que fazer. Tá, ok, utiliza o texto de apoio, mas a salvação para a competência 3 está nesta palavra mágica aqui, que na verdade não é uma, são 3. Projeto de texto. O que o projeto de texto é? A capacidade de vocês provarem para mim que vocês montaram na cabeça de vocês uma ideia de texto e conseguiram executar ela. Como que eu faço isso, Sora? Tudo depende de uma linda e bela introdução bem feita. Lembra que eu falei que na introdução vocês vão me apresentar o tema e me dar 2 teses? Se vocês não me derem essas 2 teses na introdução, eu não sei o que vai acontecer no desenvolvimento. Agora, se vocês colocarem as 2 teses na introdução, no desenvolvimento 1 tu trabalha a primeira, no desenvolvimento 2 tu trabalha a segunda, perfeito. Eu sei que em momento nenhum tu te perdeu. Aquilo que tu te propôs a fazer, tu fez e ficou show de bola. O projeto de texto serve para tu provar para mim que tu sabe o que tu tá fazendo, que tu não saiu muito louco discorrendo sobre todos os temas que tu lembrava, todos os dados que tu decorou durante o ano. Então, foquem em fazer uma introdução organizada para que no resto do texto, quando vocês pensarem, tá, para onde é que eu vou? Volta correndo lá para a introdução e diz, tá, agora eu vou para falta de uso de camisinha. Foi. Se tudo manter uma ordem, vocês vão provar para mim que vocês conseguem selecionar, relacionar e organizar os dados de vocês. A competência 4 é sobre conhecimento de mecanismo linguístico. O que isso quer dizer? Se vocês conseguem ligar os elementos do texto de vocês corretamente. Por quê? Porque às vezes a gente tem um grupo de informações jogadas de um jeito meio confuso que a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Sabe quando tu lê aquela thread do Twitter que tá meio corrida, sem ponto, sem vírgula, tu já não sabe mais o que tá acontecendo, se o Justin traiu a Selena ou se ele casou com a Taylor Swift? É meio que isso. Aqui serve para garantir que o texto de vocês flui direitinho, que as coisas se ligam, que vocês escolheram a conjunção certinha, que vocês colocaram lá, primeiramente, devemos analisar que os idosos não têm conhecimento sobre métodos contraceptivos. Aí vai lá pro próximo parágrafo. Ademais, pode-se ver que a falta do uso de camisinha. Olha, ela começou com uma ideia, depois colocou uma conjunção de adição. Olha, ele foi lá e colocou num explicativo um porém. Então, sempre cuidem para não ficar aquele texto tipo Coca-Cola é gostoso. Coca-Cola é gostoso por causa do açúcar. Açúcar faz mal. Coca-Cola dá osteoporose. E tu fica tipo, o que tá acontecendo? Onde é que tá a lógica disso? É diferente de vocês colocarem. A bebida Coca-Cola é muito gostosa. Sabemos que ela causa este prazer devido à quantidade grande de açúcar. O açúcar concentrado é prejudicial à saúde e pode causar osteoporose. Uau! Grande diferença. O que fez essa diferença? Vocês colocarem conectivos que vão ligando uma frase na outra para que tudo tenha sentido. Outro ponto aqui que é importante é períodos longos. O que isso quer dizer? Quando vocês engatam a quinta marcha e às vezes escrevem uma frase que tem 4 linhas sem nenhum ponto. Ou que tem uma vírgula no meio de 5 linhas. Então cuidem para que o texto de vocês tenha as pausas corretas. Para que não fique sempre uma loucura desenfreada, descendo a ladeira sem freio.
E vamos para a competência 5, aquela que eu acredito que depois da competência 2 é a mais fácil de tirar nota 200. Para quem não sabe, cada competência vale 200 pontos. Por isso que vocês podem chegar a 1000. Vocês têm como obrigação ação, agente, meio, modo, detalhamento e beneficiário. O que isso quer dizer? Quando vocês elaboram um problema, vocês têm que corrigir esse problema. Não basta apenas reclamar. Logo, vamos lá. Como é que eu acho que pode ser corrigido esse problema? Através de campanhas. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Conscientização não é intervenção. Ela é válida para intervenção? Ela é. Só que provavelmente vocês vão ter um pouco de pontuação descontada, seja 20 ou 40 pontos, porque a conscientização não é efetiva. Professora, por que não? Porque a gente sabe muito bem que se conscientizar as pessoas adiantasse para alguma coisa, o país não estava do jeito que estava. O que acontece aqui é que, tipo assim, todo mundo faz ProErd. Não sei se nos estados de vocês também existe, né? Porque existe uma grande variação do modo de abordagem entre o país. Mas, para quem não conhece, o ProErd é um programa que ensina jovens na escola a não usar drogas. Todo mundo que eu conheço que fez ProErd fumou maconha uma vez na vida. A gente vê campanha na TV dizendo só compra aspirina depois de consultar um médico e vê a mãe e o pai socando aspirina na gente, antialérgico, sem nunca ter pisado dentro de um hospital. Então, o Brasil, na verdade o mundo, né, não funciona muito bem com essa história de conscientização. O ser humano não entende direito como que a vida funciona. Não basta só dizer pra ele que as coisas estão dando errado e que ele não pode fazer daquele jeito. Tem que acontecer alguma coisa que dê errado pro ser humano aprender. Então, conscientização não funciona. Vocês podem me apresentar a melhor metodologia de conscientização do mundo. Propaganda no horário das 9, o William Bonner fazendo terrorismo, a galera indo no colégio, fazer reunião nas empresas. Ainda assim a gente sabe que não vai funcionar. Tipo, todo mundo sabe que não pode atirar em alguém. E ainda assim a gente tem uma quantidade absurda de homicídios no mundo. Todo mundo sabe que não pode roubar. Mas ainda assim as pessoas roubam até caneta da gente no colégio. Então, evitem utilizar conscientização. Voltando. Escolham uma ação que corrija esse problema. Seja por elaboração de campanha, atividades em escolas, seja por criação de leis, criação de áreas governamentais para cuidar desses modelos. Escolham o que vai ser feito que vai mudar o problema que vocês escolheram. Quem é o agente que tem competência sobre essa área? Por quê? Porque não adianta nada vocês dizerem assim, eu acho que tinha que criar umas leis. A ONU pode fazer isso. A ONU não cria lei no Brasil, então não dá para ser a ONU, entende? Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Outra coisa quanto a agente, só jogar o governo não é um agente. Coloquem o Ministério da Educação como esfera do governo federal, a Secretaria da Saúde como esfera do âmbito municipal. Coloquem um ponto específico que, além de tudo, vai provar que vocês compreendem como as coisas funcionam dentro da legislação e execução do país. Então, entendido. Escolham um agente específico que tenha condições de agir e realizar isso aqui que vocês propuseram. O meio. Como que ele vai fazer isso? Se vai ser palestra em escola, então vai ser palestras em escolas realizadas com o Ministério da Educação por meio de pessoas qualificadas para a área de educação sexual como psicopedagogos. Entenderam? Como que isso vai ser feito? Se vão ser campanhas por meio de ações midiáticas, vai ser na TV. Agora vem um ponto importante. Essas duas coisinhas aqui, a gente pode matar com uma cajadada só. O modo e o detalhamento, vocês podem sempre se salvar
de ter que fazer os dois fazendo uma coisa só. Me dizendo da onde vem o dinheiro que vai bancar essa ação. Por verbas federais destinadas a ações no ensino fundamental. Por verbas do governo estadual destinadas ao serviço de segurança pública. Porque daí vocês estão me dizendo de que modo isso é possível, com que dinheiro, e vocês já estão detalhando de onde vem o dinheiro. Vocês podem detalhar qualquer coisa, tá? Vocês podem detalhar a superação, detalhar o agente, me dizer o nome do ministro, se vocês quiserem, mas eu acredito que ajuda vocês e fica mais eficiente e mais lógico pro texto vocês fazerem isso. Coloquem o que vai fazer, quem vai fazer, através do quê, com que dinheiro. Por último, quem é que ganha com isso? Sendo assim, se isso for realizado, os jovens poderão ter uma melhor saúde sexual quando atingirem a maturidade. Sendo assim, os idosos poderão receber um melhor auxílio para o tratamento de suas enfermidades e evitar novos contágios. Entendido? A gente fecha aqui. Coisas que eu acho importante de vocês lembrarem. Voltem para esse texto. Voltem para essa redação sempre que vocês precisarem. Voltem para cá. Tipo, não lembro o que vai na intervenção. Anota. Faz uma tabela. Aí quando vocês terminarem a tabela de vocês, quando terminarem a redação, vai lá na tabela e vê, ó, eu botei ação, botei agente, botei não sei o quê. Peguem uma tabela e coloquem contextualização, tema e tese. Na minha introdução, tem isso, tem aquilo. Não tem problema nenhum vocês voltarem. Agora é a hora perfeita para vocês errarem e ficarem refazendo. Para vocês ficarem retentando. Escrevam 12 vezes a mesma redação, se for preciso. Eu enviei a correção. Eu acho que eu posso melhorar tal coisa. Agora que eu entendi como é que faz uma introdução, eu consigo mexer nessa introdução. Vão e refaçam sempre. Reescrevam sempre. Dúvidas, problemas, ideias, mazelas, sabe Deus o que, mensagem de bom dia, vocês podem mandar para esses 2 Instagrams aqui. Esse é o meu Instagram pessoal e esse é o meu Instagram pro curso. E quando vocês precisarem enviar redações, dúvidas, receita para fazer pastel, para esse e-mail aqui. Vocês sempre vão receber as correções em normalmente 24 ou 48 horas. A única coisa que eu quero deixar clara aqui, a redação nunca vai passar de 7 dias. Vocês nunca vão engatar numa nova redação sem receber a correção da anterior. O único caso que pode fazer com que eu passe dessas 24 ou 48 horas é que eu moro com a minha avó e ela é uma pessoa idosinha, então às vezes ela precisa de ajuda, precisa de um cuidadinho a mais, aí eu não consigo responder vocês tão rápido. Normalmente eu consigo responder vocês no mesmo dia, mas se passar desse prazo é só por isso, vocês não precisam se preocupar. Outra coisa importante. Professora, eu sou aqui de Pernambuco e eu queria saber se tu pode me ajudar com a redação da UFPE. Beleza, me manda que eu vou dar um jeito, eu vou procurar e eu faço um vídeo para vocês que vou colocar aqui no canal do YouTube também, para vocês poderem se preparar para as redações vestibulares de vocês. Então, pode pedir ajuda para outro vestibular? Pode. Pode pedir ajuda específica para o Enem, tipo, professora, vi a aula, eu achei que eu tinha entendido, na hora de escrever eu percebi que na real não entendi foi nada. Me ajuda, socorro. Vamos lá, a gente conversa. Pode me chamar meia-noite de domingo? Pode. Se eu não estiver tirando um soninho, eu sempre vou responder vocês. Outra coisa importante. Professora, eu fiz a minha redação, tu me mandou a correção, só que eu não entendi ainda onde é que eu posso melhorar. Me responde que eu monto um parágrafo junto com vocês, que a gente faz uma conversa ao vivo aqui para tirar dúvida, a gente faz uma livezinha para ver como constrói direitinho. Essa parte aqui toda que vocês viram hoje é a primeira parte, é o basicão do basicão. A gente vai trabalhar especificamente como construir uma boa introdução perfeita, linda, maravilhosa, digna de um 200 com coração. Mas o importante é que vocês saibam que
Vocês podem me chamar para qualquer dúvida a qualquer horário. E quanto a qualquer conteúdo. Professora, preciso passar na redação da Unicamp. Vai lá, sereno, eu vou dar um jeito de procurar e a gente vai conversando. Fechado? Até a próxima aula. Hoje vocês ainda vão receber a redação da terceira semana. Um beijo, escrevam sempre, escrevam os temas, mesmo que vocês estejam atrasados. Escrevam, se der tempo, escreve de novo. Bebam água, que é importante, não fiquem só tomando Coca e Nescau. Para vocês abençoados que vivem em estados que fazem sol, usem protetor solar. Para os que estão aqui como eu no Rio Grande do Sul, usem aquecedor. No mais, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.